Eu quero registrar até que considero um certo equívoco nós termos na mesa apenas economistas. A PEC não diz respeito à questão apenas da economia. A PEC, ela traz aspectos importantes da vida nacional que não se restringem à economia. Embora eu queira saudar de maneira muito especial os economistas, por quem tenho uma enorme admiração e afeto. E o grande momento que eles aparecem no Brasil são exatamente os momentos da crise. Quando não tem crise, economista só é consultado para dizer para onde você vai investir o seu dinheiro, para quem tem dinheiro. Mas na crise não, aparecem muitos e é muito importante. E eu parto do princípio de que todos os que estão na mesa e aqui fora da mesa têm o mesmo objetivo. O objetivo de buscar soluções para melhorar a vida do povo brasileiro. A divergência está em qual é o caminho que cada um acredita que seja o melhor caminho para melhorar a vida do povo brasileiro. E eu quero levantar alguns aspectos dessa discussão. O primeiro aspecto do qual discordo da PEC é que ela constitucionaliza uma política fiscal. Ora, eu fui constituinte e passamos esses 26 anos ouvindo os desaforos de muitos economistas e muitos senhores do mercado que acusavam a Constituição brasileira porque colocou lá nas disposições transitórias, timidamente, que tinha que ter um teto para o juro no Brasil de 12%. Um deputado do PMDB, claro que o MDB do passado, o PMDB que foi o partido vitorioso naquela Constituição de 88. O PMDB que celebrou o pacto social daquele momento no Brasil, que encerrava a ditadura militar. O PMDB que representava o centro democrático brasileiro, nascentista, e que tem suas marcas deixadas na Constituição de 88. Essa Constituição, tão acusada, agora é remendada para se colocar na Constituição, dentro da Constituição, diferente da maioria dos países capitalistas das grandes economias do mundo, colocar na Constituição uma política fiscal para durar por 20 anos. E aí ela incide no outro erro, que é o erro da democracia. Ela fere a democracia, porque ela tira do povo brasileiro a possibilidade de, ao votar num presidente da República, este presidente poder debater e apresentar uma saída para a crise votada, debatida com a população. Agora não. Nas próximas 5 eleições, nós vamos ter um presidente da República que vai apenas discutir pedaços da economia brasileira sem poder decidir sobre que novos caminhos apresentar. Isso é inédito no Brasil e certamente nas maiores economias do mundo. Aliás, para que o Reino Unido saísse do mercado comum europeu, passou por um referendo popular que indicou num caminho diverso do que desejava o próprio governo. Caiu o gabinete, mas houve um referendo popular. Há, portanto, referências democráticas que as democracias modernas, instrumentos que a democracia moderna usam e que nós estamos economizando na nossa forma de governar o Brasil. Por que não passar a PEC por um referendo popular depois de debatida no Congresso Nacional? Bom, ao fazer isso e dessa forma, a PEC, sem dúvida nenhuma, ela rompe o pacto social da Constituição de 88. E por isso é uma PEC. E isso ficou muito claro na palavra do representante do governo do Ministério da Fazenda, que esteve presente aqui na CAI e na CCJ, quando ele conclui as suas referências sobre a situação da economia brasileira, dizendo exatamente que a primeira consequência da Constituição de 88 foi a hiperinflação no Brasil, deixando claro o seu desconforto com a chamada
carta magna com a chamada Constituição Cidadã, a Constituição de Ulisses Guimarães, a Constituição que nós aqui juramos honrar, e a Constituição que deu garantias e direitos ao povo brasileiro. E um desses direitos foi justamente o salário mínimo do aposentado, que teve tanta importância social na distribuição de renda desse país. A Constituição de 88 está sendo confrontada pela PEC, sim, porque a PEC, ela rompe com essa possibilidade da Constituição, que criou um tímido e atrasado estado de bem-estar social no Brasil, se viabilizar. Então, esse PMDB, que foi o PMDB da luta pela democracia, que estabeleceu esse pacto democrático no Brasil, esse PMDB é o PMDB que hoje, no governo, rompe esse pacto e não coloca outro no lugar, porque não tem liderança política nem condições de organizar a sociedade brasileira para repactuar aquilo que nós pactuamos no passado. Foi dito aqui que a PEC fará a mágica de devolver a confiança dos mercados. Pois bem, eu acho que o mercado não está acordando muito rapidamente, porque a PEC já foi aprovada na Câmara dos Deputados com ampla maioria cantada em verso e prosa pelo governo. E eu, apesar da resistência que faço aqui, não tenho dúvida que a ausência dos senadores aqui nesse plenário e mais a ausência do próprio ministro da Fazenda neste plenário hoje para debater aquilo que ele considera que é a medida mais importante que o governo e que o Brasil fará. Ora, é a mais importante medida que será votada pelo Parlamento brasileiro. O ministro da Fazenda defende isso, mas está ausente daqui. Está ausente daqui, demonstrando toda a tranquilidade de que esse Parlamento, esse Senado, será exatamente, dará ao governo a vitória. No entanto, o mercado continua pessimista. O mercado continua dizendo que o PIB brasileiro, em vez das expectativas de 1,5%, vai crescer 1% ou menos. Então, é preciso dar uma sacudidela no mercado. Essa PEC não fará a mágica de sacudir o mercado como está se pensando. Talvez seja preciso estudar, além dos economistas, estudar um pouco de Freud para poder responder à psicologia social do momento. A valorização do salário mínimo foi o instrumento mais importante de transformação, de transferência de renda do nosso país nos últimos anos. Na minha juventude, nós lutávamos por um salário mínimo de $100. Nós já ultrapassamos muito esse salário mínimo de $100. E foi um instrumento real de transferência de renda nesse país. Pois bem, a PEC, no artigo 104, inciso 8º, já vou finalizar, senhor presidente, diz que se houver estouro nas metas previstas, não haverá aumento real. As despesas federais, que são todas entre 40% a 50% vinculadas ao salário mínimo, também estarão congeladas, não é? Além disso, há desde o início uma tentativa, principalmente na paixão do plenário, que é a tentativa de, ao discutir a PEC, não se discutir a PEC, suas causas e seus efeitos, mas discutir o governo passado. O governo passado. E, eventualmente, essa mesa também o faz dessa forma. Quando politiza a questão, no momento acusa o governo de gastança, a gastança total que o outro governo fez. No outro, acusa o governo dos cortes no orçamento. É preciso que vossas senhorias decidam se o governo gastou muito ou cortou muito, ou se fez os dois ao mesmo tempo e, por isso, é mais culpado ainda. Está claro que, para o servidor público, nesse caminho, nós vamos ter 0% de aumento. E acho muito bom, acho bom para os altos salários do senhor Mansueto e alguns outros que ele aqui reconheceu que tem. Mas tem servidor público que não tem salário alto como este. E isto recoloca a questão:
qual o caminho que nós queremos para a crise, para a saída da crise no Brasil. Num país com as desigualdades sociais tão marcadas, o caminho que nós temos que ter é o caminho que não aumente nem aprofunde as desigualdades. E nós não podemos fazer isso sem discutir a questão tributária no país, sem mexer naquele 1% daqueles que têm mais nesse país. E que os senhores não falaram em nenhum momento a respeito disso. Qual é a tributação sobre grandes fortunas, sobre grandes heranças, sobre o capital rentável deste país? Não se discutiu. Em nenhum momento, apesar das acusações, das desonerações excessivas, e eu quero dizer logo que não fui da base do governo da presidente Dilma, que não me sinto atingida pelas críticas que se fazem, portanto, dessa forma, em alguma medida, ao governo, embora apoiasse muito das políticas que o governo aqui apresentou na área social. Mas quero dizer que as tais chamadas, as grandes assinadas pela Fiesp, que não saía do Congresso Nacional, embora se diga que o senhor Mansueto tenha afirmado que não se faz lobby nesse país, nesse Congresso Nacional, que é uma ofensa aos senadores e os deputados sofrerem lobby, que deve ser denunciado, eu estou denunciando. A Fiesp não saía desta casa. As desonerações, uma parte delas não foram promovidas pelo governo, foram promovidas pela Câmara e pelo Senado Federal. Uma boa parte delas. E, no entanto, Vossas Excelências não fizeram até agora nenhum movimento que indique que vai contrariar a Fiesp suspendendo as desonerações. Nenhum. Aliás, mais uma vez, foi recebido no conselhão do presidente da República, com honras e glórias, o presidente da Fiesp, que num dia estava comemorando as conquistas da desoneração e no outro dia estava do outro lado da rua promovendo e pagando as manifestações pelo impeachment. Por último, eu quero dizer que, infelizmente, doutor Mansueto, não se pode dizer que o Congresso Nacional responda às pressões das ruas. Não se pode dizer isso. Esse Congresso Nacional, com pessoas diferentes, mas foi o mesmo que, para responder à maior manifestação de massas desse país, no movimento Diretas Já, negou ao povo brasileiro o direito de votar para presidente diretamente. Não é assim que acontece a política, e Vossa Senhoria sabe disso, porque é integrante do governo, de governos, é um homem muito qualificado, tanto como profissional, quanto como homem público, e sabe que não é assim que funcionam as coisas. Não é o pequeno trabalhador assalariado que vem para o Congresso Nacional porque sequer tem dinheiro para vir para Brasília, e muitas vezes, quando como foram aqui criminalizados todos eles. Por isso, eu voto contra a PEC. Sei que será um voto minoritário e estarei aberta para ouvir e ver os resultados que, segundo dizem, mágicos, mas que, na minha opinião, apenas vão fazer com que os mais ricos continuem ganhando mais e os mais pobres sejam mais pobres nesse país.